Pronto. Eu não sei qual a graça desses meninos. O lugar santíssimo. Tão feliz. Apenas o sumo sacerdote. O sumo sacerdote que era escolhido por Deus. No tempo de Moisés, quem era, João Vitor, sumo sacerdote? Agora foi, né? Era Arão o sumo sacerdote. Então o sumo sacerdote, ele tinha acesso, como nós vemos em Hebreu, capítulo 9, e verso 7. Era separado por um véu, tá? O mesmo que se rasgou. Então quando Jesus morreu, o véu se rasgou de alto a baixo. O que isso significa? É coisa de Deus. Que não temos mais, né, restrição de acesso à presença do Santíssimo. Não temos mais restrição de chegarmos a Deus. E Jesus, ele fez o elo de ligação. Então o véu se rasga de alto a baixo, como o Mateus falou muito bem colocado, porque foi Deus que rasgou. Porque o homem, se fosse rasgar, ele rasgava de cima. Gente, essa tenda, ela tinha mais de 4 metros de altura, se eu não estou enganada. Era alto. Aqui, quando você entrava, tinha madeiras de acácia também, na posição vertical, simbolizando Jesus na cruz, revestida de ouro. Eram 4 madeiras colocadas. Como eu falei, aqui os utensílios são 3, lá na frente 2, mais o Santo dos Santos, mais os utensílios são 7 peças em todo o holocausto. 7 que é o número da perfeição, o número de Deus. Então, o véu se rasga. O que significa também o véu rasgado? Na cultura judaica, quando um homem perdia o filho, ele rasgava as suas vestes. Então, esse rasgado véu também simboliza a dor de Deus, quando seu filho é morto em favor dos nossos pecados. Então, tudo isso aqui, nós temos que ter em mente que nada disso foi em vão. Então, o véu se rasga, quer dizer, o véu foi rasgado pelo próprio Deus. Porque ele rasgou de cima para baixo, não de baixo para cima. Fazendo o quê? Liberando o acesso ao lugar santíssimo. E também representava também o sentimento de Deus pela morte do seu filho. Então, quando a gente chega aqui no lugar santíssimo, nós temos o quê? A Arca da Aliança. Então, a Arca da Aliança era a arca que representava a presença de Deus. Então, uma vez por ano só, o sumo sacerdote passava esse véu com o sangue. E o que é que ele dizia também? Tem misericórdia de mim e do teu povo. E ele vinha assim falando, tem misericórdia, desde que ele entrava até aqui, tem misericórdia de mim e do teu povo. Tem misericórdia de mim e do teu povo. As roupas do sacerdote, que vocês vão estudar mais na frente, tinham sininhos. O sacerdote tinha que estar com a vida preparada, o sumo sacerdote. Porque se ele entrasse aqui, na presença do Santíssimo, com a vida despreparada, ele morria ali mesmo. Então tinha uma corda amarrada nas suas vestes. Porque se ele morresse aqui, puxavam ele lá do pátio. Porque ninguém entrava aqui, a não ser quem? Os sacerdotes e levitas. Porque não podia entrar. Então, o sumo sacerdote, uma vez por ano, fazia expiação pelo pecado do povo. Fazia referência a Jesus Cristo, que morreu uma única vez. Então, ele vem com o sangue que foi derramado ali do cordeiro, e vem aqui e ele aspergia em cima dessa mesa. Essa tampa. Então, quando vocês ouvirem falar sobre a mesa da propiciação, da aceitação, da graça de Deus sobre nós, essa tampa aqui, gente, era uma tampa somente. Nessa tampa tinha o quê? 2 querubins. Os querubins, tudo aqui tem um significado, tá? Os querubins, eles olham para dentro
da arca significa o quê? A pessoa da Trindade, a tampa Jesus, o Pai e o Espírito Santo, que não se pode ver Deus, por isso não se vê as faces do querubim, e ele olha para dentro. Dentro da arca da aliança tinha 3 peças também. Então 3 é o número da plenitude. No lugar santo tinham 3 peças. Dentro da arca tinha 3 peças. Quais eram as peças? A vara de Arão, que havia florescido, era uma vara normal, que era a de Arão, que ele usava, e floresceu, nasceu flores. Então ela ficava dentro da arca, a vara de Arão. A representação do maná, que era numa tigela, esse maná também ficava aqui. E as tábuas da lei, eram 3 peças que ficavam dentro da arca. E elas se conservavam, o pão não se acabava, as flores não murchavam, porque dentro da santidade, da incorruptibilidade de Deus, nada se estraga nem se corrompe. Então isso significava, era isso que significava. Então quando vocês virem o apóstolo Paulo falar que nós temos acesso por sua propiciação, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, era o quê? Fazia referência a essa tampa, que era Jesus também, e a presença de Deus. Então o sacerdote vinha e aspergia o sangue aqui, gente. Ele colocava o sangue aqui, tá? Então ele falava: tenha misericórdia de mim e do teu povo, misericórdia de mim e do teu povo. Todo o tempo falando isso, e colocava o sangue aqui. O que acontecia? Se Deus aceitasse o sacrifício, então a nuvem de glória, a presença de Deus, tá? Que não acha que não existe essa palavra na Bíblia, é uma outra palavra. E aí vinha e recebia isso. E as pessoas viam a luz de Deus vir. Então significava que os pecados tinham sido aceitos. Então a arca é o símbolo da presença de Deus, na qual manifestava a sua glória, que se tornava propícia ao seu povo, quer dizer, aceito ao seu povo. Então, na nossa vida espiritual também, indica um estado de intimidade com Deus. Porque nós queimamos aqui o incenso, que significa o quê? Nós temos que rasgar nosso coração. Quando nós vamos oferecer adoração e louvor a Deus, intercessão, nós temos que vir do fundo da alma. Do fundo da nossa alma, não é qualquer coisa que a gente apresenta para Deus. Então, depois da vida cheia do Espírito Santo, do alimento, que tudo simboliza Jesus, o incenso, e aí a nossa alma rasgada, aí sim a gente sente o quê? A presença de Deus. Não se pode estar na presença de Deus de qualquer forma. Não tem como você servir a Deus de qualquer maneira. Então, quando fala assim na Bíblia, na música, não apenas no átrio ou no santo lugar, eu quero te entronizar entre os querubins, falava dessa adoração. Eu quero te adorar com todo o meu ser, com todo o meu amor, meu louvor, e sentir a presença de Deus. E essa presença, através da presença da arca, ela nos faz o quê? Nos leva de acesso à presença do Altíssimo.